Pra ser bem sincero, eu não acreditei quando vi e não tô acreditando até agora. Eu conheci o Forever de alguns anos atrás, quando ele apareceu pela primeira vez lá no Em Busca da Casa Automática do Vinicius 13, ou pela própria série dele, o Forever Mapa. Eu sempre curti a forma de como ele cria conteúdo, a forma de como ele interagia com quem assistia ele pelo YouTube. Porém, com o tempo, eu fui parando de acompanhar. Eu nem terminei de assistir o Forever Mapa, pra você ter ideia. Eu fui me desvinculando com o Minecraft como um todo, na verdade. Acompanhei muito pouco do QSMP também. Então, de começo, eu não entendi foi nada dessa parada toda e eu vou deixar isso bem claro aqui, mas vou tentar explicar mesmo assim de uma forma que fique simples pra quem ainda não entendeu o que aconteceu. O problema inteiro começou justamente por causa desse mundo que eles jogam. O personagem do Forever se tornou um vilão no servidor de Minecraft. Teve gente que se incomodou com isso e foram ver o passado do cara pra ver se tinha alguma coisa. E aí foi quando viram os tweets de 2016 bem problemáticos do Forever, de quando ele tinha 20 anos, falando coisa bem tendenciosa e falando essas coisas simplesmente por falar. Isso aconteceu lá pro dia 4 ou dia 5 desse mês. No dia 5, ele abriu uma live e começou ela logo tocando nesse assunto. A gente já tá aqui, hein? Você tá doido? Bom, eu vou diminuir um pouquinho o ritmo aqui e vou focar logo no assunto que todo mundo quer saber e a molecada já conversa. E alguns, a maioria na realidade, acho que nem sabe de porra nenhuma do que tá rolando. Mas temos treta, tiro e porrada e bomba no Twitter de novo, envolvendo meu nome. A mesma galera que foi atrás de 2016 voltou com o filme 2018, puxando mais um monte de tweets. Só que dessa vez, não só puxando tweets que eu falava alguma besteira, que na realidade eu nem vi nenhum tweet que eu falava nenhuma besteira, mas sim distorcendo tweets pra tentar me enquadrar em alguma coisa que eles acham que eu posso ter feito de errado. E a minha resposta é muito simples. Eu tô entrando com advogado contra vocês. Eu anotei o nome da galera que tava criando trending, porque isso que vocês estão fazendo é crime. Eu não fiz nenhum crime, eu não tenho nada pra esconder. Mas o que vocês estão fazendo é crime. E eu estou já entrando em contato com o advogado pra poder processar essa galera. Já coletei alguns nomes. E, mano, papo reto, a gente tem sempre essa visão de que a internet é uma terra sem lei, porque ninguém tá vendo o que você tá fazendo lá. Mas tá tudo anotado. E eu não devo nada. Agora, essa galera que tá tentando me vincular a coisas extremamente erradas que eu repudio de todas as formas, elas estão devendo. E eu já tô com os nomes anotados, nem adianta apagar perfil, nem nada do tipo. Enfim, vamos ver aí no que dá. Mais pra frente eu volto pra poder comentar sobre isso daí, do que deu de respostas. Eu nunca tive que ter advogado, porque eu nunca me envolvi em nenhuma treta, nunca tive que prestar, alguém prestou queixa, nunca, nada. Nessa primeira live, tudo ficou muito confuso, ele não conseguiu explicar direito e o Exposed continuou existindo. Os tweets existem, entendeu? É esse que é o bagulho, mano. Só estão revivendo um bagulho muito antigo. Mas estão revivendo, não estão inventando nenhuma mentira, cara. Ele não explica nada, mano. Ele não explica nada, ele fala fake news. Mas por quê? Onde é que tava as fake news? Ele só apagou os tweets, mano. Tem um monte de gente querendo que ele se foda, tá ligado? Querendo o cara e ele não explica nada, mano. Tinha gente que tava deduzindo que ele seria expulso do servidor que ele jogava com o pessoal. Passou um dia inteiro nisso, chegando assim no dia 6. Ele abriu live de novo e logo que pôde tocou no assunto novamente. Essa live aqui é uma live muito especial. É uma live onde eu quero me retratar sobre algumas coisas do assunto de ontem e abordar um pouquinho mais sobre ele. Queria explicar pra vocês que ontem, quando eu fiz a minha live, eu ainda não tinha visto todos os posts do Twitter que a galera tinha feito. Na verdade, o que chegou em mim, até a parte onde eu fiz a live de ontem, foram umas coisas muito absurdas. Eu vi o post do pessoal implicando comigo, zoando que o Davi começou a trabalhar pro Vini quando ele tinha 13 anos. Eu vi o post do pessoal tirando de contexto o strike que eu tomei no YouTube. E, mano, eu falei, velho, não é possível que o pessoal voltou em 2016, 2017 pra tentar me tirar de Cristo de novo. Corri, apaguei todos os meus tweets, vi que estavam falando absurdos sobre mim e abri a live falando que eu vou entrar com processo com essas pessoas, o que eu continuo mantendo. Mas eu percebi depois, quando eu fui no Twitter e ver sobre tudo que estavam falando, que existia margem sim para as pessoas me tirarem do contexto e verem um monstro em mim, algo que, mano, eu tô há 12 anos trabalhando na internet, construindo bloquinho por bloquinho, e não é quem eu sou. Então a primeira coisa que eu queria pontuar é a seguinte: os tweets que vieram pegar pra utilizar e falar tudo que falaram de mim são de 2016, 2017, acho que tem alguns de 2018, quando eu tinha 20 anos.
Nessa época, eu tava na Redstone Gang, era um grupo onde no Twitter eu ganhava 100 curtidas. O meu alcance, ele era pra, 100, 200 curtidas. Pouquíssimas pessoas engajavam e comentavam também, eram sempre as mesmas pessoas. Era o fanbase da Redstone Gang. Pessoas que eu tenho um carinho até hoje. Muitas trabalham na equipe comigo. São pessoas que, naquela época, elas eram muito engajadas entre si. Eu não sei se elas ainda mantêm contato hoje. Espero que sim. Eu tenho memórias muito boas de todo esse grupo. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que não eram pessoas desconhecidas, pessoas que eu não sabia, um inscrito ali, eu aqui, não. Eram pessoas que estavam todo dia interagindo e engajando dentro da Redstone Gang. Então, eu tinha o mínimo de contato com essas pessoas. Elas eram meus amigos e minhas amigas. E nessa mesma época, em 2017, é uma época onde eu era um mano da zoeira. Eu ainda não tinha tomado tanto de porrada que eu já tomei na internet e fabriquei algumas pérolas, como essa aqui, ó. Nessa outra live, ele também não fala nada demais. Fala que ele era infantil, mesmo tendo 20 anos, falou que só tava de sacanagem. Menciona que os tweets são problemáticos, vendo agora depois de 8 anos terem se passado, justamente por causa daquela parada de pessoas já terem convivido com coisa assim. Brincar com isso foi muito insensível da parte dele, e ele mesmo reconheceu isso. Agora, existe uma coisa séria sobre esses tweets, que é o seguinte. Por mais que fosse só uma zoeira, e eu queria deixar muito claro que eu entendo que não dá pra se brincar com esses temas. Hoje em dia, com 28 anos, 8 anos depois, eu entendo que não dá pra brincar com esses temas, são temas muito sérios, que por mais que ali eu só tava zoando, tem pessoas que sofrem com isso de verdade. Então não dá pra você brincar com um tema como esse. Queria eu, na época, ser um pouco mais maduro e menos idiota. Porém, mano, só o fato de manter proximidade de uma criança, uma pessoa menor de idade, manter contato com esse tipo de gente tendo 20 anos na cara é bizarro. Independente se era pra um público mais fechado, sua conta ainda era pública. E você também era uma figura pública. O cuidado que você tinha que ter era imensamente maior. Mas seguindo, dia 7 ele foi banido do chat do Cellbit, junto de uma sensação de suspeita que a situação era real. Afinal, os tweets eram verdadeiros. Aí foi nesse dia que ele começou a perder um monte de amizade, com todo mundo que tava em volta dizendo que não tava sendo uma semana muito boa, pelo que deu a entender, por causa dessa situação toda. E como eu estou? Eu não tô 100% não, hein, galera. Pra ser sincero com vocês, hein. Essa semana tá sendo meio estranha pra mim. Mas eu acho que vai melhorar, sabe? Não sei. É isso. Tô meio tristinho, sabe? Sei lá. Meio triste. Mas, de qualquer maneira, o QSMP me alegra. O QSMP me deixa mais animado. Eu dou uma distraída boa. E você junto comigo aqui, a gente fica melhor, não é? E vambora. E aí, quando chegou no dia 10, o Forever fez uma live, que na verdade era um vídeo gravado, onde ele dizia adeus ao QSMP, confirmando que sim, ele foi expulso do servidor. Todos bem-vindos a mais uma livezinha. Nessa live daqui, eu vou contar pra vocês que eu fui expulso do QSMP. Antes de eu entrar nesse mérito, eu quero me retratar sobre assuntos que estão rolando, sobre a minha imagem. E queria também avisar vocês que isso daqui na verdade é um vídeo que foi gravado com antecedência, justamente para poder ter legendas em inglês certinhas, sem nenhum erro de tradução, e também para poder explicar e passar a mensagem que eu queria, já que é um assunto tão sério. Por ser um vídeo, isso significa que vão ter alguns cortes, isso significa também que eu vou conseguir colocar algumas prints na tela que vão ajudar vocês a entender e ver o que é que eu estou falando. E desde que eu fiz o meu primeiro e o segundo pronunciamento, eu vi muitos feedbacks, vi muitas pessoas falando de coisas que eu não expliquei, e eu espero que nesse daqui eu aborde todos esses assuntos. Nesse vídeo, ele diz sobre a situação inteira dele, explica print por print, finalmente, disse que também foi visitar ela quando ela tinha 14 anos, em 2017, mas que todas as vezes ela estava acompanhada da família dela. O motivo de eu ter fotos com aquela menina é muito simples. Ela era minha amiga. A gente chegou a ir juntos pra praia 2 vezes. Inclusive, a gente foi juntos pra praia com a família dela. Na primeira vez com o tio, na segunda vez com a mãe dela. Como vocês podem ver nos prints que estão aparecendo aí na tela. Eu cheguei até mesmo a ser convidado a passar o ano novo junto com ela e a família dela. E essa era a relação que a gente tinha, nós éramos amigos. Diferente de todos os tweets que eu conversei com ela em público,
brincando e ironizando um assunto muito sério. As minhas conversas privadas com ela eram conversas respeitosas. Seguindo assim, deixa um pouco menos problemático a narrativa, porém ainda não tem como olhar isso com bons olhos, cara. É uma menor de idade, uma menina que estava no ensino fundamental, enquanto você já tinha terminado o ensino médio há pelo menos uns 3 anos. As preocupações são diferentes, as idades são diferentes, não tem comparação. Só o fato de ter mantido proximidade em uma menor de idade já é um absurdo. E isso não tem como negar, foi algo que aconteceu, mas de acordo com ele não rolou nada sexual entre eles dois naquele tempo. Até esse momento, as únicas coisas que foram confirmadas pelo próprio Forever foram só os tweets dele e que ele realmente viu a menina quando ela tinha 14 anos e ele 21. Ainda faria sentido ele ter perdido as amizades e ser banido do servidor que jogava, justamente por ser as consequências de ter tido essa aproximação de alguém que era de menor. Pra mim, só o fato de ter rolado esse contato, ainda mais pessoalmente, já é um absurdo. Esse papo de que em lei não é crime até que pode ser um argumento válido, por mais que eu não ache nem um pouco justo nesse caso, mas eles mantiveram contato em 1 ano, quando ela ainda tinha 13 e ele 20. O que ainda é problemático. Depois que passou 1 ano, ele manteve esse contato e inclusive começou a ficar com essa menina. Então, pô, que negócio estranho, cara. E aí se passou um dia, chegando assim no dia 11. A mesma menina que estava envolvida nisso tudo se pronunciou, não porque ela quis, mas sim por causa da repercussão inteira. Eu vou dar uma resumida nos textos para não ficar enorme. São 2 prints inteiras, então acho melhor só resumir. Ela disse que em 2015, com 13 anos, ela começou a acompanhar esse grupo de youtubers de Minecraft, que na época o Twitter era o principal meio de comunicação dos youtubers com sua comunidade. Ela, naturalmente, começou a interagir com eles na conta dela. E conforme o tempo foi passando, a pessoa que ela mais tinha contato foi o Forever. O contato se estendeu para a DM do Twitter e logo depois foi pro WhatsApp. E aí, com 14 anos, no final de 2016, ela e o Forever saíram pela primeira vez. Depois disso, ela saiu algumas vezes com ele em 2017 e pela última vez em 2019. Durante esse tempo com ele, existiram troca de flirts e alguns familiares dela estiveram presentes em algumas das vezes que eles saíram. O que, pela forma que foi escrito, não era todas as situações que a família dela estava presente com ela e ele. Se fosse esse o caso, ela mesma teria escrito isso, fazendo se tornar o que o Forever disse ser algo muito vago. A família saber desse caso e permitir as coisas prosseguirem é uma visão bem estranha, vindo de um pai e de uma mãe, mas isso não anula o fato de que aconteceu, né? Eu acho que ele deveria ter tido mais cuidado de ver onde estava se metendo naquele momento, mas enfim, eu não sei onde o cara estava com a cabeça. Dito isso, eu vou continuar o pronunciamento. Ela diz que existem provas para cada uma das coisas que ela disse, além de outras que ela não mencionou por não ver necessidade de usar para evitar a exposição dela, que como uma vítima faz mais do que sentido. Ela disse que avisou isso pro Forever, o Forever não quis respeitar isso, porque como eu disse antes, ele mostrou as prints das conversas privadas com ela, coisa que ela já tinha deixado bem claro pra ele não fazer. E ela ressalta que não foi ela quem desenterrou esse assunto, e que ela nem tinha pensado nisso, muito menos no quão grave poderia ser. Por isso que teve demora pro pronunciamento ser feito, porque ela precisou repensar sobre a situação inteira e como se sentiu na época. Pra finalizar, ela pede pra que não ataquem o Forever, nem a família dele, pessoas que não têm relação com a história. Ela ressalta que tá sensibilizada com essa história e que não foi ela quem reviveu o assunto. Sendo assim, ela pediu para que todos sejam sensíveis e agradáveis com ela, e depois disso, ela agradece o acolhimento da comunidade e todas as mensagens que ela recebeu de carinho. E é assim que termina o pronunciamento dela. No Twitter, ela comentou que eles ficaram nas primeiras vezes que eles saíram. Passar pano pro Forever agora é maluquice e as coisas têm que ser medidas de forma justa aqui. Ele errou, pode ter aprendido com os erros do passado, foram 8 anos atrás, mas sair dessa sem nenhuma consequência do que aconteceu seria bizarro. Então, pô, é muito decepcionante dizer tudo isso. Era alguém que eu gostava há um tempo atrás. Pra mim foi uma parada muito chocante. Até agora tá sendo, na real, essa situação toda. E bom, essa é a minha perspectiva sobre o assunto inteiro. Eu não sei se tem muito mais o que explicar. Depois do pronunciamento dela, não me lembro de ter acontecido mais nada até agora. É um caso realmente muito absurdo. Eu espero que ele tenha aprendido com os erros dele do passado, tenha conseguido lidar com essa parada toda dele. E de fato, da parte dele, o último pronunciamento transpareceu que ele amadureceu. Mas o problema é que a situação em si não pode ser diminuída. Mas de qualquer forma, não tem muito mais o que comentar. A situação inteira foi essa. Eu tô com tanto sono, eu não vejo a hora de postar esse vídeo e dormir. Espero que tenha conseguido passar a minha perspectiva pra quem queria entender sobre o caso. Muito obrigado por me ouvir até aqui. A gente se vê na sexta, eu espero, e até mais.